gente, a gente começa aqui, continua aqui, na parte de critério de Lyapunov. Então, o título desse tópico aqui é Análise de estabilidade de um sistema dinâmico não linear usando o critério de Lyapunov, tá? Então, o que é o critério de Lyapunov? A gente já falou um pouco, agora a gente vai detalhar mais. É o estudo de sistema dinâmico e a noção de estabilidade desempenha um papel importante dentro da mecânica, em modelos, tudo quanto é tipo de modelo, desde o modelo econômico até algoritmo numérico, assim por diante. O que é o teorema Lyapunov? Que um sistema descrito, dinâmico, descrito pela equação diferencial não linear, sem nenhuma entrada, é estável no ponto de equilíbrio somente se existir uma função que satisfaça certas condições precisas e relacionadas à função de equação diferencial e função f nesse ponto. Então, o problema de estabilidade está no quê? É bem simples. Resumo ao quê? Encontrar uma função, que é a função de Lyapunov, geralmente por tentativa e erro, que com essa função você vai verificar se o sistema, a condição de equilíbrio do sistema. Geralmente a função de Lyapunov é a equação da energia cinética, um termo assim, justamente porque é ela que vai te satisfazer. Então eu vou ter condições para verificar essa função de Lyapunov para a solução do sistema dinâmico. O que significa? Vou verificar se as condições de energia potencial devem verificar para que haja estabilidade do sistema. Olha como é legal. Basta eu jogar uma equação e se essa equação ser satisfeita, mostra que o sistema tem equilíbrio estável. Então, basicamente, eu estou analisando o que? Energia total do sistema. Se um sistema tem um estado de equilíbrio estável, o que vai acontecer? Energia total armazenada no sistema diminui com o tempo até que a energia alcance um valor que eu chamo de energia de estado estacionário. A função de Lyapunov é uma função escalar para análise de estabilidade do sistema. A condição de Lyapunov para tempo maior que t0, qualquer tempo maior que t0, eu vou ir para todo x da vizinhança, eu vou ter o quê? Uma condição de equilíbrio do sistema. Então, basicamente, eu tenho que fazer o quê? Verificar Vx e suas derivadas parciais são definidas em extensão contínua. V de 0 é igual a 0, V de x maior que 0, e com isso eu vou ter uma função onde a derivada no tempo é o gradiente da derivada parcial. Então, gente, parece ser complicado isso, mas a implementação é muito fácil. Eu posso ter uma representação geométrica de Lyapunov, então, por exemplo, aqui eu vejo o meu Vx com o tempo, e eu tenho uma solução ao longo de Vx0. E em termos de ciclo limite, eu posso ter o quê? Uma representação desse tipo aqui, onde eu vejo diferentes níveis do ciclo e o sistema convergindo. Tá? Que é uma projeção disso aqui, dessa figura aqui. Naquele software que eu passei para vocês, o PP8M, te permite, para aqueles casos lá, fazer essas figuras aqui 3D, tá? O critério Lyapunov, um exemplo fica mais fácil. Então, eu tenho um sistema, uma equação dinâmica de primeira ordem, não linear. Então, eu vou determinar se o ponto de equilíbrio é estável sem ter que resolver a equação. É esse que é o princípio. Então, a primeira coisa que eu faço, eu chuto uma função ligada à energia. Então, um dos exemplos mais simples que tem de chutar é uma equação da energia cinética. Isso aqui eu chuto. Então, que está ligada com o conceito de energia. E isso é a função de Lyapunov. Então, é uma função que é arbitrada. Então, essa é uma boa premissa. Eu podia pôr um termo a quarta, assim por diante. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a derivada dessa função ao longo da trajetória do sistema. Em outras palavras, eu vou ser Vx é dv dx de x ponto. Então, eu pego aqui e vou ver. Então, eu percebo o seguinte, que v ponto de x vai ser menor que zero, sempre. Ou seja, energia é, portanto, sempre estritamente decrescente. V é uma função de Lyapunov, em que o ponto de equilíbrio zero é globalmente assintoticamente estável. Então, não sei se vocês perceberam, basta eu definir uma função, que é a minha função Lyapunov, e verificar pelas derivadas. Então, é um método bem direto para a gente saber verificar a estabilidade do sistema. Um oscilador, vamos dar um outro exemplo, oscilador não linear, método direto de Lyapunov. Então, o que eu faço aqui? A análise do valor de μ, tá? Vocês vão ver.
do oscilador não linear, que é a equação de Van der Poel que a gente mostrou antes. Então eu pego v de x, defino positivo localmente, faço a derivada, que a gente vai fazer, e que é isso que eu vou fazer naquelas equações de Van der Poel. Aí com as derivadas, o que eu vou ter? Eu vou ter essa função aqui. Aí, para analisar a estabilidade, basta analisar o valor do μ, dessa função aqui, tá? Então eu joguei uma equação. Gente, aqui, como tem duas variáveis, x1 e x2, eu faço a equação de energia aqui de Lyapunov, função dessas duas variáveis com termos quadráticos, lógico. Lembra a energia cinética. E jogo essa função, faço as derivadas em cima dela para verificar. Então, com isso, eu vou ter o quê? A função de Lyapunov minha, que está aqui, e vou analisar o μ. Então, para todo x menor que 1, eu vou ter dv/dt positiva semidefinida. Para x maior que 1, eu vou ter o quê? dv/dt negativa semidefinida. E para μ, o valor de μ menor que 0, também vejo aqui. Aqui eu vou ter negativa semidefinida localmente e positiva semidefinida localmente. Então, com isso, gente, eu consigo determinar o que é o sistema. Agora, o segundo método Lyapunov é uma continuação desse, que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as equações de energia, de novo, mesmo sistema, e verificar se as derivadas parciais são definidas, v de 0 igual a 0, v de x sempre positivo, e a solução periódica intercepta o eixo, para x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, com isso, eu vou ver aquelas condições. É aquele mesmo exemplo, que no fundo eu usei o Lyapunov também, o segundo método. Eu vou μ menor que 0, eu vou ter um ciclo limite instável. E aí eu fiz para dois casos aqui, tá? E μ igual a menos 2, eu vou ter um ciclo limite instável. E aqui são as representações de MATLAB. Então, com isso, gente, eu consigo verificar pelo método de Lyapunov toda, aqui é onde traça com o tempo, tudo isso aqui. Posso ter os mesmos resultados fazendo em Simulink também. Eu gostaria que vocês repetissem isso aqui. Então, eu pego aquela equação que vocês já até fizeram, que era um exercício, e tento ver, para μ igual a 0, ponto singular central, aqui é no tempo, tá? Para o foco atrativo, para μ menor ou igual a 0, foco atrativo, ciclo limite instável, parte real negativa, e μ maior que 0, ciclo limite estável. E finalmente aqui, ó, eu fiz aqui a análise dos altos valores para dois valores. Ó. Então vocês percebem o seguinte: aqui é μ 0.1 e aqui é μ 2.5. Justamente para a gente pegar um valor superior a 2, que vai dar um sistema instável, e um valor entre 0 e 2, que vai dar o quê? Um foco repulsivo ciclo limite instável. E aqui são os resultados obtidos. Finalmente, eu mostro um outro exemplo prático do segundo método de Lyapunov, onde eu pego aquelas equações de Van der Poel de novo, verifico a instabilidade do sistema, traço o plano de fase e aplico o teorema de Lyapunov. E aí, em função disso aqui, eu verifico, em função do μ igual a 0, μ maior que 0 e μ menor que 0, os seus altos valores e vejo o que vai acontecer com o sistema. E aí faço toda a parte de análise de estabilidade do sistema. Bom, gente, eu vou acabando por aqui, tá? Eu tentei detalhar, fui meio rápido na hora de falar, mas está bem detalhado na nota de aula, tá? O método Lyapunov a gente já tinha falado, aqui é mais a parte prática. Para finalizar o curso, eu estou passando para vocês exemplos do pêndulo simples e pêndulo duplo e pêndulo invertido resolvidos, e vou pedir para vocês um exercício que eu já postei, vou postar o exercício, vou postar o vídeo dele também, e para avaliação final do curso, que a data que eu estou pondo é dia 30, eu vou marcar com vocês, eu queria que vocês fizessem uma apresentação desse projeto final que eu falei no curso. Então eu estou marcando o seguinte: a data para entregar o exercício é 30 de maio, que é na
num domingo. Então eu vou pedir para o dia 31 de maio a apresentação, que é uma segunda-feira, dia da aula, tá? Então, uma apresentação de uns 15 a 20 minutos desse exercício, só falando resultados, assim por diante, e nisso a gente fecha o curso. Obrigado por tudo, tá? E a gente encerra.